Salmos 3 e o verso 8. E também quero agradecer a presença de cada filiado da convenção, esse representante aqui, né? É uma autoridade também, que Deus se abençoe, viu? Louvado seja Deus. Salmos 3, verso 8. Quem puder levantar por gentileza, em reverência à palavra do Senhor, eu sou grato. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Salmos 3, verso 8. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: a salvação, parte A. A salvação vem do Senhor. Só a igreja. Está fraco, novamente. Senta, igreja, por gentileza. Louvado seja o Senhor. O tema da festividade está em Isaías 61, igual a nossa bispa fez a referência ali, referindo a Cristo, né, o Messias, das profecias da antiga aliança, né? E sabemos que Deus, Ele é um Deus de amor. E quero aqui trazer a revelação que vem de Rema a respeito do amor de Deus, porque a humanidade está precisando muito de conhecer o amor de Deus. A palavra de Deus fala, né, que quando o homem quebrou o pacto, a aliança, lá no Jardim do Éden, lá no começo, Deus sempre vem buscando, tentando trazer o homem para o seu coração, porque Deus é amor. E o título dessa mensagem, a salvação de Deus. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa conhecer a revelação da grandeza da salvação do Senhor. E nessa noite eu quero mostrar para você, querido, querida, a expressão tão grande do amor de Deus, que veio até a humanidade, até o homem, porque Cristo é a expressão da graça de Deus. A graça, um favor não merecido. Então nessa noite eu quero mostrar para você, nessa noite, a salvação de Deus. E a salvação de Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida, seja na sua família, seja na sua vida financeira, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida pessoal, e principalmente o destino eterno, lá na eternidade com Cristo. Então a salvação abrange todos os aspectos da nossa vida. Salvação é o livramento de uma coisa, de uma situação muito ruim. Eu quero que você preste bem atenção. Salvação é uma salvação, um livramento de uma situação muito ruim. Tem várias situações que é ruim nas nossas vidas, principalmente a questão do destino eterno. E a palavra de Deus fala que Deus sempre está buscando o homem para o seu relacionamento. Talvez nessa noite aqui, você que está na igreja, você que está um pouco distanciado, você que não conhece a palavra de Deus, você está em questão de dúvida a respeito da salvação, nessa noite Deus quer mostrar para você que a sua salvação para você chegou, porque Jesus é a expressão da salvação de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Então a salvação de Deus, né? E a palavra de Deus fala que a salvação, ela abrange o que? Libertação dos pecados, de todas as consequências, e somente Jesus pode libertar. O homem, hoje o ser humano está buscando muito a salvação em religião, achando que religião muda, mas a palavra de Deus fala que Jesus é o único que pode libertar. Eu tenho aqui alguns pontos fundamentais que revelam para você o que é salvação de Deus, né? Então, primeiro, a salvação é um livramento da coisa bem ruim. Talvez você nessa noite aqui, querido, querida, você está passando uma situação bem ruim, e aquilo ali está afligindo seu coração, e você não sabe como lidar com a situação. Mas nessa noite, a palavra de Deus, Deus quer te dar o livramento que vem de salvação para você, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Jesus, glória a Deus. E o primeiro ponto, a salvação de Deus, a salvação de Deus. O que é a salvação de Deus? É o amor de Deus revelado até nós, o homem. Presta bem atenção. A salvação de Deus é o amor de Deus revelado
até nós ao homem. Porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, na lei de Moisés mosaica, o povo não conseguiu cumprir os requisitos da lei de Deus. E a palavra de Deus fala que a lei do Antigo Testamento era uma lei bem radical. E Deus sempre tentando buscar o homem. A palavra de Deus fala que quando Adão quebrou o pacto da aliança, ali da expulsão, ali parou o tempo da inocência. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, ali entrou o tempo da consciência, Deus deixando a consciência do homem, para ver que o homem ia, até onde o homem ia, a sua consciência. E a palavra de Deus fala que a consciência foi até o governo humano. Deus sempre no Antigo Testamento tentando revelar o seu amor. Mas a palavra de Deus fala, a salvação de Deus é a expressão, é o amor revelado de Deus para a humanidade, que é a graça, o favor não merecido. A graça ela já tem mais de 20 séculos. E na graça Deus está curando, está libertando, está perdoando. É a graça de Deus. E tem muita gente que não entende isso aí. Então Deus ele quer mostrar para você. E Deus ele mostrou. O único jeito de Deus mostrar o seu grande amor foi em Jesus Cristo. Lá em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único. Então Deus, ele conseguiu provar o seu amor, revelar a sua expressão máxima em Cristo. Então a salvação de Deus é o amor de Deus revelado até nós. Hoje você tem a oportunidade de resolver qualquer situação entregando para Jesus. E a palavra de Deus fala em Salmos 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, tudo mais ele fará. Quando você entrega para o Senhor, quando você se rende, quando você se aquebranta, você está recebendo a expressão do amor de Deus, que é Jesus na sua vida. Não tenta mudar sozinho. Eu me lembro, eu tentei muito tempo mudar, né? Mas quando eu passei a conhecer a salvação de Deus, que é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, a minha vida automaticamente mudou. E Deus está falando nessa noite aqui, que tem coração que precisa entender que a salvação é o amor de Deus revelado para você em Jesus. O que a palavra está falando para você nessa noite? É para você renovar a sua aliança, renovar a sua convicção, renovar a sua fé em Cristo, porque Ele é o Salvador. Lá em Lucas 19 fala que Bartimeu queria por tudo conhecer Jesus. Bartimeu era um homem de poder aquisitivo no seu tempo, bem abastado. Mas Bartimeu ele queria conhecer Jesus, porque Bartimeu no seu coração estava vazio, ele não tinha aquele conhecimento, mas ele queria saber quem era esse Jesus, quem era a graça de Deus, o amor de Deus, a salvação. E a palavra de Deus fala que Bartimeu ele passou a clamar ao Senhor, e ele passou a conhecer o Senhor. E a palavra de Deus fala que quando Bartimeu, Jesus ia passando na estrada de Jericó ali, ele começou a clamar. E também Zaqueu, o publicano também, queria conhecer Jesus, né? Então a palavra de Deus fala nessa noite aqui, a salvação, o amor de Deus revelado até você, até mim, a sua família, a humanidade distanciada do Senhor. E o segundo ponto, né? A salvação também é o perdão de pecado para todos que pedirem. Isso é a salvação de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Não estou escutando. Quem pode dar glória a Deus? Então a salvação de Deus é o perdão de pecado para todos que pedirem. Talvez nessa noite aqui tenha alguém que faltou, errou, e está com o coração assim, a consciência meio pesado, achando que Deus não te ama. Então essa palavra que ela abrange todo o nível dessa noite. Então a salvação de Deus, Deus mostrando para você que você tem possibilidade de ser perdoado em Cristo. Jesus ele pode te perdoar nessa noite. Eu sou um filho de ministrante, eu gosto de pregar. Simplesmente, meu pastor, só a salvação. O homem precisa da salvação de Deus. A salvação abrange 3 aspectos. Primeiro,
justificação. Segundo, redenção. Terceiro, regeneração, que vem de transformação. Então nessa noite eu apresento para você, nessa noite, igreja, talvez você nessa noite está pensando, pastor, já faltei tanto, eu tenho uma natureza meio, mas a palavra de Deus fala, a salvação de Deus para você é Deus te dando perdão de pecado, não importa a gravidade da sua situação, porque Deus amou o mundo. Lá em Efésios capítulo 1 verso 7 fala, no qual tem uma redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Que coisa linda, hein? Eu amo a salvação. O homem, ele pode adquirir poder, sucesso, fama, ele pode ser um grande religioso. Lá em João 3 fala, Nicodemos era um dos príncipes, um rabino, mas Nicodemos não entendeu o linguajar, o ensinamento de Cristo, e Jesus mandou ele nascer de novo, porque Jesus está preocupado com o seu destino eterno. As coisas materiais vai ser consequência da sua salvação em Deus. Quando você recebe o amor de Deus no seu coração, Deus vai trazer para você a abundância de prosperidade nessa terra, porque Deus é fiel. Mas primeiro Deus quer que você volta para o caminho, volta para a aliança genuína que Cristo Jesus lá na cruz ofereceu para toda a humanidade, para todos aqueles que receberam o perdão dos seus pecados. Quem pode dar glória a Deus? Que coisa ali, vamos aplaudir ao Rei Jesus? Aplauda ao Rei Jesus, ele merece. Então o segundo ponto é o perdão de pecado para os nossos pecados. É Deus oferecendo. Quando você entende, compreende a revelação, o ensinamento, a doutrina da salvação, você está entendendo que Deus vai para você, olha filho, eu estou te oferecendo gratuitamente o perdão, estou quitando a sua dívida perante mim, para você ter uma vida de liberdade, igual o apóstolo Paulo fala, Cristo nos libertou para a liberdade de vida. Que coisa linda, hein, igreja? Só que tem muitos que estão buscando o Senhor, está na casa de Deus, mas não tem essa plena liberdade de viver em Cristo Jesus. Está preso pela sua consciência, está preso pela sua acusação. Deus quer que você tenha liberdade. Quando você entende a salvação de Deus, você vai entender o que é liberdade em Cristo, porque a nossa razão de viver é Jesus. Eu estava postando a mensagem esse dia, pelo título, A Nossa Alegria. Porque o ser humano, ele acha que a alegria está nas paqueras, se aprofundar nas farras, que tem tantas coisas que proporciona para você ter alegria, mas a alegria é bem falsa. Mas a palavra de Deus fala que a alegria nossa verdadeira é Jesus. É Jesus. O que é a nossa salvação? Olha aqui para o pastor. Presta bem atenção, Deus está falando com você nessa noite. Aleluia, Jesus. Porque muitos vêm para a igreja, buscam ler a palavra, mas não entendem a revelação da salvação. O que é a salvação? É o amor de Deus revelado até você. É o presente, é a graça gratuita. É a graça que te justifica. É a graça que traz para você a libertação, quebra as correntes. É isso que eu levo a palavra, sempre. Eu me lembro há 30 anos atrás, quando entreguei para Jesus, a salvação de Deus entrou no meu coração. Nunca mais quis abandonar essa salvação maravilhosa, que é uma graça gratuita que nós não merecemos, que é Jesus. Aplauda ao Rei Jesus, que ele merece. Aplauda, igreja. Para que conduz a salvação? Da escravidão para a liberdade. Veja só, para que conduz a salvação? É da escravidão para a liberdade. Salvação na nossa mente, no nosso coração. Quando você recebe Jesus, você está recebendo a libertação da escravidão do pecado. Porque o pecado, o apóstolo Paulo fala em Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte.
Então, quando você recebe a salvação de Deus, você está recebendo, você está saindo da escravidão para uma vida de liberdade. A escravidão do pecado não tem mais autoridade sobre você, porque Jesus lá na cruz venceu o pecado, o diabo, o mundo, por amor a você. Esse é o amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda, hein? Né, pastor? Que grandeza, hein? Não é verdade? Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, reverendo, no começo da minha fé, eu ouvia muito sobre esses ensinamentos, pregação. Hoje em dia está bem complicado, mas louvado seja, não estou aqui tendo vantagem da pandemia, mas a pandemia, coronavírus, ela ajudou muito a trazer a unificação. Agora está começando o avivamento. O que é avivamento? A busca em Deus. A palavra está sendo mais ministrada, o amor de Deus, o relacionamento, a libertação. Deus está trazendo a igreja para pertinho dele, porque é isso que Deus quer, isso que é salvação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu estou achando encantado, apesar dessas máscaras, né? Eu não concordo com esse trem, mas eu uso porque tem que usar, né? Nós temos que obedecer o Ministério da Saúde, né? Então, lá em João 8,36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, para que conduz a salvação de Deus? Da escravidão para a liberdade. É isso que eu estou propondo para você nessa noite aqui. Talvez você veja que passou, eu vim aqui pensando no milagre, numa cura. Quero que Deus use revelação e profecia. Não. Milagre, cura, transformação só acontece quando você entende o que é salvação na sua vida. Aí acontece. Lá em Lucas capítulo 13, a partir do 10, fala que tinha uma mulher corcunda, 18 anos com um espírito maligno. Mas quando ela entendeu o que Jesus estava ensinando, de repente a cura, automaticamente ela foi curada, porque ela entendeu o que é salvação. Você entende o que é salvação? Salvação é você ter o nome escrito no céu. Salvação é você ter comunhão com o Senhor. Salvação é você ter uma vida de liberdade. E Deus está oferecendo para cada um nessa noite aqui. Uai, pastor, bispo, o senhor está pregando para crente? Eu estou pregando a palavra do Senhor, que é a salvação de Deus. Aplauda ao Rei Jesus, que Ele merece. Aplauda, louvado seja Deus. Glória, aleluia. Louvado seja Deus. Terceiro ponto: o que a salvação de Deus envolve? Envolve uma vida nova e pura. Repete comigo: envolve mais forte. Envolve uma vida nova e pura. Essa é a salvação de Deus. Glória a Deus. Quem recebe a salvação, ele recebe nova vida. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram. Então Deus está oferecendo uma vida nova. Quando você passa a ouvir o que é salvação, no seu coração vai ter aquela revelação que você está recebendo o amor de Deus, você está recebendo o perdão, e você está recebendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Isso é salvação. Estão vendo aí? Que maravilha. Eu amo isso aí, né? Eu estava lá em casa orando, desde quando o nosso reverendo me agendou. Eu não sou muito é que eu já tenho um trabalho, eu mexo com clínica, né, terapêutica, né, um trabalho bem complicado. A gente já pega constantemente. Então eu emprego nas redes sociais, mas eu vim com prazer. E Deus falou: meu filho, você vai falar da minha salvação. Mas Senhor, lá só tem autoridade, fala da minha salvação. Então, salvação, se você dá valor na sua salvação, você está dando valor na pessoa mais maravilhosa, que é Jesus. Eu fico encabulado, muito despreza a salvação de Deus para ele. E a palavra de Deus fala que Deus não poupou Jesus por nós. E lá no Antigo Testamento, milhares e milhares de animais pagaram o preço para justificar a situação do homem. Cada vida que errava, pecava, um animal tinha que responder perante o sacerdote.
E Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele entregou a única vez. Lá em Hebreus fala, né? Então nessa noite eu quero que você ponha no seu coração o seguinte: Deus está falando que a sua salvação, ela deve ser valorizada. Você deve amar. Você deve levar a sério a salvação de Deus. Aleluia, Jesus. Porque Deus é santo. E Deus, ele oferece. E muitos ficam brincando com a graça de Deus. A graça de Deus, ela tem dois sentidos. Primeiro, a graça de Deus, você é salvo gratuito. Segundo, a graça de Deus, quando você erra, ela vai tratar com você. Então precisamos entender isso aí. Aleluia, Jesus. Mas nessa noite, o que eu quero falar aqui, nessa noite para a igreja do Senhor, a salvação de Deus é uma vida nova para todos. Porque hoje a gente percebe muito na sociedade quantos coração ferido, amargurado. Posso falar, igreja? Olha o que eu falo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantos coração ferido, magoado, né? Raiz de amarguras, já não perdoa mais, precisando entender o que é salvação. E muitos estão dentro da casa do Senhor. Eu trabalho nessa área aí. E quando vou conversar, aconselhar, eu percebo a ferida no coração. Então quando a salvação, que é o amor de Deus, entra no coração daquela vidinha, vai ter transformação, vai ter cura. Quantos coração ferido? Mas se você entender o que é salvação, glória, aleluia, Jesus. você entender o que é Jesus, Abençoa, meu Deus. o que Jesus faz, você vai ter um coração puro, limpo para o Senhor. Qual é o objetivo da salvação de Deus? Tornar-se semelhante a Cristo. Amém. Voltar a ser semelhante, a imagem e semelhança de Cristo, aquilo que Adão perdeu lá no jardim. Ele perdeu esse elo, essa presença. Aí quando você recebe a salvação, você passa a ser parecido com Jesus em tudo, na maneira de andar, de vestir, de falar, do relacionamento, abrangendo tudo. Isso que é salvação para mim. Isso é salvação. Então eu quero que você, aqui tem vida, aqui Deus só falar que tem vida, precisa abraçar essa salvação. Salvação é você abraçar, né, pastor Jeová? É abraçar o presente, né? Assim, ó. A salvação se abraça com tanto carinho, que é Jesus. Amém. É Jesus. Glória a Deus. Jesus é salvação. Ele é tudo para nós, né? Então a salvação de Deus nessa noite, que Deus está oferecendo para você que está meio fraco, está meio desanimado, está querendo desistir, está na prova. Ah, pastor, estou passando tanta prova, tanta luta, o senhor não sabe. Eu não sei se é a sua área financeira, seu casamento. Hoje em dia, o que mais atinge é isso aqui, ó, é o capital das vidas, né? Então aí tá tão... Mas se você deixar a salvação entrar com convicção, bem definido na sua vida, tudo vai gerar a paz. Jesus fala em João 14, verso 27. A minha paz vos deixo. Amém. Fica de pé, igreja. Eu já parei. Eu quero ano passar para o nosso reverendo. Eu não sou muito de falar, não. Parece que você já entendeu o que é a salvação de Deus, né? Talvez você veja aqui escutar uma palavra de cura, prosperidade. Não, igreja. Jesus fala em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro o reino, depois a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Eu quero que você entenda. Primeiro é o reino. Quando falou reino, trazer Deus para o seu coração, trazer a salvação de Deus para o seu coração, trazer a renovação, o avivamento de Deus na sua vida. Isso é salvação. Louvado seja Deus. Põe a mão no coração, começa orando ao Senhor. Oh, glória a Deus. Fala, Deus, me renova. Senhor. Fala, Deus, eu tomo posse
o teu povo. Nessa noite Deus está te justificando. Toma cada um nas tuas mãos. Nessa noite Deus está fazendo você entender que a prioridade dele, o objetivo dele para você é a salvação, é o seu destino eterno. Quando ele vir as nuvens arrebatar a sua igreja. Ó Deus.